Olá, na nossa aula de hoje, nós iremos fazer as correções das páginas 11 até a 13. Questão de número 15. Na questão de número 15, tava falando para vocês achar, o milímetro do sapinho, do comprimento do sapinho. Então, o que eu expliquei para vocês? Transformar centímetros em milímetros seria o número 10. Então, vocês deveriam pegar, 10 milímetros, dividir pelo denominador, que é 10. Então, 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 8 dá 8. Então, o sapinho, ele mede 8 milímetros. Depois, vocês deveriam usar uma régua, para traçar uma linha com essa medida. Então, vocês tracem uma linha, com a medida de 8 milímetros. E logo após, vocês deveriam traçar outra linha, com o dobro dessa medida. Então, vocês deveriam traçar um tracinho aqui com 16 milímetros. A letra B está falando: o comprimento do sapo, ele mede menos do que o triplo do comprimento do bicho? Sim, ele mede, porque o triplo, vai 8 vezes 3 vai dar 24. Então, ele mede menos de 24 milímetros. E depois, mais do que o dobro do comprimento do bicho? Sim, também, porque 8 vezes 2 é 16. Então, ele mede, a imagem do sapinho aqui, ele mede mais um pouquinho do dobro do comprimento dele. Logo após, na letra 6, está perguntando, se essa linha verde que mede 8 comprimentos, está perguntando quantos sapinhos enfileirados caberiam nessa linha. Então, como eu expliquei para vocês, tem que transformar centímetro em milímetro. Então, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Vocês vão ter que pegar o número 8, de 8 centímetros, multiplicar por 10, que é 1 milímetro, que vai dar o resultado de 80. Vocês vão pegar 80, dividir pelo número 8, de 8 centímetros, que ficaria a resposta final de 10 sapinhos. Então, nessa linha verde aqui, cabe 10 sapinhos. No pontinho tá falando, se essa linha tivesse 80 centímetros, quantos sapinhos caberiam nessa linha? Então, vocês vão fazer a mesma coisa, transformar centímetros em milímetros. Então, se a linha tem 80 centímetros e vocês vão transformar em milímetros, vai ficar 10 vezes 8. 80 vezes 10. Então, 80 vezes 10 vai dar o resultado de 800. 800 dividido por 8, que mede lá em cima, no número 15, letra A, que é o tamanho do sapinho, que é 8 milímetros. Então, 800 dividido por 8 vai dar 100. Então, se a linha tivesse 80 centímetros, caberiam, então, 100 sapinhos. Na questão 16, para vocês completar o quadro com as medidas equivalentes. Então, no vídeo passado, eu já expliquei e já dei a resposta do primeiro quadrinho, então ficou o segundo quadrinho para vocês responderem. Então, aqui deu para vocês apenas o centímetro e deu duas formas de vocês colocar a fração em metros. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui é montar a fração para vocês saber qual que vai ser a fração final. Então, o que vocês vão fazer? Vocês já sabem que metros equivale a que número? A 100, Então, deu para vocês o que aqui? Não foi 50 centímetros? Então, 50 fica sendo o numerador e 100 o denominador. Aí, o que vocês vão ter que fazer? Vai ter que dividir o numerador e o denominador por um único número. Então, eu já fui direto no 50. 50 dividido por 50, 1. 100 dividido por 50, 2. Então, deu a fração 1 meio. Nós temos também outra opção. 50, que é como numerador de centímetros, e 100 como denominador do metro. Então, 50 dividido por 10, 5. 100 dividido por 10, 10. Então, nós temos essas duas frações que podemos usar para colocar a medição do 50 centímetros, transformando em metros. Aqui nós temos apenas o milímetro, não temos o centímetro. Então, vocês vão ter que fazer uma fração. Você já sabe que transformar milímetro para centímetro fica sendo o número 10. Já deu para vocês o milímetro, então é só colocar como numerador o número 7. Aqui deu para vocês metro transformar em centímetros. Então, é a mesma coisa do quadrado passado, que eu expliquei para vocês na outra aula. 100 dividido por 100, 1. 1 vezes 1,
1 centímetro. Aqui é a mesma coisa, metro por centímetro. Então, divide por 100. 100 por 100, 1. 1 vezes 2, 2. Aqui deu para vocês centímetro e não deu o metro. Então, você já sabe que o metro equivale a 100. Então, colocamos o 100 como denominador. Já deu o numerador aqui, né, que é os 3 como centímetro. Então, só acrescentamos o 3 como numerador, que fica a fração final 3 centésimos do metro. Ó, então, na página 12, é para vocês fazerem a leitura, né, do pequeno textinho aí do volume. Feito isso, né, tem as seguintes questões. O que você pensa quando fala em volume? Então, isso aí é pessoal. Então, vocês respondem com a palavra de vocês. E a próxima, né, tava assim. Você sabe a diferença entre figura plana e uma figura espacial? Se vocês não tiverem pesquisado, eu vou dar uma breve explicação. Então, o que são figuras planas? São figuras, né, que possuem duas dimensões, ou seja, a superfície da figura, né, é maior do que a área. Então, a gente pode usar como exemplo o círculo, o quadrado e o triângulo. Já nas figuras espaciais, são figuras que precisam de 3 dimensões, como, por exemplo, o cubo, a prisma, o paralelepípedo, a pirâmide, o cone e entre outros, tá? Então, na página 13, né, nós temos uma ilustração da professora explicando uma experiência e logo após vem a número 1, né, para vocês responder o que aconteceu com a água quando foi colocada a pedra dentro do copo, né? Então, observando aí o que aconteceu? Aconteceu, né, que a água que estava dentro do copo subiu, né, acima da marca que a professora colocou. Então, se você tiver um copo e colocar um pouco de água, colocar qualquer objeto dentro, o que vai acontecer? A água vai subir, independente da quantidade de água que tiver. O objeto que você vai colocar dentro da água vai fazer com que a água suba. Então, essa é a resposta, tá? E a outra questão aí, porque você acha que isso aconteceu, ela é pessoal. Então, vocês mesmos podem escrever com a palavra de vocês. Então, para finalizar, né, na número 2 está perguntando não, tá? Falando agora para vocês verificar se o que vocês escreveu, né, tem relação com o que a personagem está dizendo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje.